6. Existe podemos dizer assim, uma parte que cabe a mim e a você fazer no processo do milagre. Hoje é um dia de milagre, hoje é um dia de você quebrar aquilo que quer te impedir de você conseguir o seu milagre. E um fato interessante é, você precisa ter essa definição para que você entre nessa campanha, com os dois pés, assim, sabendo o que você vai aprender em relação aos olhos da fé, em relação à sua fé, como a sua fé aciona o mundo espiritual ao seu favor. Você tem que partir de uma definição que, sem essa definição, você não vai entender muita coisa. Por isso, fica bem atento, não se distraia, você que está online, para você compreender essa definição. Qual é a definição? É que existe uma parte que lhe compete, que lhe cabe, no processo do milagre que você está esperando. Ou seja, não é só cruzar o braço e acabou. Há pessoas que pensam assim, Precisam que Deus faça um milagre na sua vida. Precisa que o sobrenatural de Deus intervenha na vida da pessoa. Que uma porta se abra. Que uma cura venha. Mas olha que interessante, existe uma função fundamental para aqueles que estão esperando um milagre, para aqueles que estão esperando receber de Deus uma resposta. E eu quero ir destrinchando isso aí com você, através de alguns exemplos. Lá no livro de Êxodo, conta a história do povo de Israel saindo do Egito. E o maior milagre que eles precisavam, você conhece um pouco dessa história, eles eram um povo muito grande, saíram do Egito porque eles eram escravos, e eles, ao sair, passar pelo deserto, eles encontraram com um grande mar, uma grande região com muita água, nós chamamos lá de mar vermelho. Então, aquele mar, ele precisava se abrir para que eles passassem. Porque de um lado estava Faraó vindo feroz, furioso para acabar com a vida deles. E do outro lado, o milagre que eles precisavam que Deus fizesse. Eles não esperavam que o mar se abrisse. Mas Deus abriu o mar. Já ouviram essa história? Sim ou não? Deus abriu o mar. Mas é interessante que eles começaram a conversar com Moisés, e Moisés foi ali interventor, podemos dizer assim, diante daquela situação, e ele vai até Deus e ora a Deus pelo povo. Olha o que Deus diz em Êxodo 14:15. Disse então o Senhor a Moisés: por que estás clamando a mim? Quem complementa o versículo? Quem sabe complementa o versículo? Quem sabe online aí pode digitar. Deus falou assim: disse então o Senhor a Moisés: por que estás clamando a mim? Qual é a segunda parte do versículo? Diga o quê? Ao povo de Israel que avancem, que marchem. Diante do milagre, diante do sobrenatural de Deus, Deus deu uma ordem a Moisés. Para quê? Para que o povo marchasse. Então, repete comigo assim: eu vou receber meu milagre. Diga com força: eu vou receber meu milagre. Aí eu te faço a pergunta: e se Deus te mandar marchar? E se Deus falar para você: segue em frente, mar adentro? Como? O mar vai se abrir. Esse é o seu milagre. Deus não usou nenhuma lei metafísica para transportar, se é essa a palavra, o povo de uma margem para outra. Foi assim?
Eles desapareceram, igual ficção científica, eles desapareceram aqui e apareceram lá do outro lado daquela margem? Não. Eles marcharam por dentro do mar. Então observa que o milagre aconteceu, mas eles tiveram que marchar. E Josué também, no começo do livro de Josué, há um momento em que Deus chama Josué para ser o substituto de Moisés, na missão de levar o povo até a terra de Canaã. Deus fala assim para Josué: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido aonde quer que você for. Vou repetir o versículo para você, preste bastante atenção. Deus falando para Josué, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido aonde quer que você for. Observa aqui que Deus ele dá um ensinamento, igual o ensinamento acima para a gente. Você quer ser bem-sucedido onde quer que você for? Sim ou não? Você quer ser bem-sucedido na sua casa? Você quer ser bem-sucedido nos seus negócios? Você quer ser bem-sucedido aonde quer que você vá? Na sua empresa, né? Na sua fábrica, né? Nas suas tarefas domésticas, na sua faculdade, na sua escola, né? Na sua saúde. Você quer ser bem-sucedido? Sim ou não? Então fala um amém forte assim: eu quero. O versículo diz o que você tem que fazer. O que você tem que fazer para ser bem-sucedido? Olha aí o versículo, Josué 1,7. Seja forte e corajoso, tendo cuidado de obedecer à lei de Moisés. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido em tudo. O que Deus está falando para Josué? Olha, você vai se dar bem em tudo na vida. Mas para que isso aconteça, você vai ter que fazer o quê? Guardar toda a lei. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E Mateus 4,19 fala assim: disse-lhe Jesus, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso foi Jesus falando para Pedro. Interpretação de texto, muito fácil. O versículo é assim: disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Para que você seja pescador de homens, né? Claro que o sentido aqui era de ganhar almas, era de trazer pessoas para o reino de Deus. Essa seria a reação de uma ação. O versículo é: vinde após mim, e eu vos farei ganhadores de vidas, ganhadores de almas. Para você ser um ganhador de almas, tem que fazer o quê? Conforme o versículo. Vinde após mim. Mais um outro exemplo, 1 Coríntios 15. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou assim: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Fala assim, fica firme. E nada vai me abalar. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem no Senhor o trabalho que vocês fazem. Vai acontecer o quê? Nunca é inútil. Então diga assim, bota a mão no peito e fala assim: tudo que eu faço, não, fala com força, tudo que eu faço não é inútil. Você viu as pessoas que fazem coisas inúteis? Você já viu quanta inutilidade existe, por exemplo, na internet? Você já viu quanto tempo você gasta, às vezes, folheando o seu celular na internet, vendo, às vezes, inutilidades?
O que Paulo está chamando a atenção aqui para nós é dizer o seguinte: olha, o trabalho de vocês nunca será em vão. Então diga comigo, meu trabalho nunca vai ser em vão. Desde que eu me mantenha firme e inabalável. Você entendeu bem isso? Você entendeu que, nesse contexto dos versículos que eu li com você, só para recapitular, para você entender bem a finalidade dessa campanha, só para você recapitular. O milagre do mar Vermelho se abriu, sim ou não? Mas para que isso acontecesse, Deus mandou que o povo fizesse o quê? Então fala assim, meu milagre vai vir, mas é eu quem marcho. Entendeu? Nós queríamos que o milagre acontecesse, mas nós não queremos marchar. Queremos que as soluções venham, mas nós não queremos marchar. Fala comigo, ação e reação. Em Josué, Deus falou, você vai ser bem sucedido em tudo, se você guardar o quê? Tudo que Moisés escreveu. Diga assim, eu vou ser bem sucedido na vida. Não, fala com força. Eu vou ser bem sucedido na vida, desde que eu guarde a palavra de Deus. É uma ação e uma reação? Você entendeu isso? Jesus, quando falou para Pedro que ele seria ganhador de almas, ele condicionou, você vai ser ganhador de almas, desde que você venha a mim. Vinde a mim, eu vos farei ganhador de almas. Não dá para ser ganhador de almas sem ir até Jesus. Fala comigo, ação e reação. Paulo falando que tudo na sua vida não é em vão, você não faz as coisas à toa. Você não perde tempo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quantas pessoas perdem tempo com tanta coisa que não vai agregar nada para a vida dela? Ou dele? Mas aí Paulo diz, para que o seu trabalho não seja em vão, é necessário que você se mantenha firme e inabalável. Fala comigo, firmeza de fé. Então existe uma ação e uma reação. Entendeu? Olha que interessante. O pai da ciência moderna, não sei se você certamente já estudou sobre isso, o pai da ciência moderna, lá em 1860 e alguma coisa, ele publicou 3 leis. E a terceira lei de Isaac Newton, um grande físico, né? E ele trabalhou, né, as suas leis, né, os seus princípios básicos na mecânica, entre outras áreas que ele atuava. Na sua terceira lei, ele traz uma questão interessante. Ele diz assim, ó, para toda ação existe uma reação. Estou resumindo, né? Então, o grande físico, o grande homem da história, né, o pai, podemos dizer assim, né, da ciência moderna, ele trouxe para a gente uma revelação que já estava dentro da Bíblia. Só que ele precisou mecanicamente mostrar e explicar que para uma ação existe uma reação. Se você olhar o que nós lemos na Bíblia, a Bíblia foi escrito muito antes disso, né? Foi 1867, alguma coisa assim, que ele lançou ele publicou essas 3 leis físicas. Muito antes disso, a Bíblia estava escrito. Então, nós já sabemos, a palavra já nos estava revelada a nós para nos ensinar que para toda ação existe uma reação. Fala assim, a minha ação, não, fala com força, a minha ação faz Deus reagir. Entendeu bem isso? Deus falou, diga ao povo de Israel que marche, essa é minha ação. Qual foi a reação de Deus? Fala com vontade, qual a reação de Deus? Abriu o mar. Muitos querem, sabe o quê? Que Deus abra o mar. Eu quero que Deus reaja.
mas eu não quero ter ação. Eu quero que a reação de Deus venha, mas eu não quero ter ação. Eu quero que minha solução venha, mas eu não quero ter ação. No texto que nós lemos, texto áureo de Hebreus 11:6, que falou assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A ação desse versículo, ele está, sabe em quê? Olha só, vamos estudar ele fracionado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você acha que agrada a Deus como? Tendo uma vida boa? Você acha que agrada a Deus como? Não, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu faço, eu aconteço. Ei, a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada mais o coração de Deus é você ter fé. E o versículo diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, crer que ele existe, ele o recompensa. Então fala comigo, fé e crença. Ou seja, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que quando eu me aproximo de Deus com fé, ele me recompensa. Essa é a reação de Deus. O problema é que nós ficamos, às vezes, paralisados diante de algumas questões da nossa vida, esperando solução de Deus. Eu estou esperando que Deus vai trazer a solução. Não, pastor, esperei com o pai, estou esperando. Aí, ouve a palavra, né, de domingo que você vai entender o que é esperar. Aliás, enquanto eu espero, eu faço o que mesmo? Enquanto eu espero, eu faço o que mesmo? Quem está no presencial aqui? Eu renovo as minhas forças. Eu estou me preparando porque eu estou esperando, então eu estou me preparando, estou renovando as minhas forças. Estou me fortalecendo, estou me exercitando, porque o dia da batalha vai chegar e eu tenho que estar preparado, sim ou não? Agora, quando você vem aqui para dentro desse contexto e o texto nos ensina que eu preciso ter fé, a recompensa de você ter fé, conforme está no versículo, é que Deus vai se aproximar de você. Deus vai se aproximar de você. Olha o que diz Mateus 21:22. E tudo que pedirdes em oração, crendo, acontece o quê? Recebereis. Eu quero receber. Você quer receber? Você quer receber? Então vamos estudar o versículo. E tudo que pedirdes em oração, crendo, porque orar é muito fácil. Você pode pegar um texto aí e fazer oração. Você pode pegar um texto aí e fazer a sua reza. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que eu preciso, tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. O receber é a reação de eu estar tendo fé e de eu estar orando. Então, qual é a minha ação? Fala assim, a minha ação é pedir na oração e ter fé. Agora fala assim, a reação de Deus é me dar aquilo que eu estou pedindo. Está escrito aqui, recebereis. As circunstâncias na vida, elas são, podemos dizer assim, reorganizadas quando você ora, quando você crê. Quando uma pessoa clama a Deus, ela está movendo tudo ao seu redor por meio de sua oração e da sua fé. Então você precisa exercitar essa fé, né? Esse termo, o poder da providência de Deus, ou seja, a ação que aciona a mão de Deus ao meu favor é você e eu compreendermos que precisamos de fé em oração. O que vai mover a mão de Deus ao meu favor é fé e oração. Não dá para cruzar o braço e achar assim, ah não, Deus vai trazer a solução, vou ficar aqui paradinho. Não, não é assim que funciona. Para que Deus reaja, eu preciso agir.
A reação de Deus acontece por causa da minha ação. Olha que interessante, em Mateus 8, versos 5 a 10, vou pedir que projete aqui para a gente ler esse texto, nos ensina um pouco mais sobre isso. Mateus 8, 5 a 10. Diz assim, vê se dá para projetar aqui. Mateus 8, de 5 a 10. Vocês devem ter ouvido falar dessa história, é interessante, né? Fala sobre um milagre, né? Certamente como você precisa de um milagre. Diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Pode seguir. Até o 10. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Vai montando um quadro na sua mente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele venha. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Dá uma parada nesse versículo, volta no 9 ali. Você está observando ali que é tudo ação e reação? Está vendo nesse versículo ali que ele manda e o servo vai? Está vendo que existe uma reação e uma ação? Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, que eram seus discípulos e demais povo lá, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Nós estamos falando aqui de Jesus, certamente aí com seus 31 anos, alguma coisa assim. Já estava caminhando com os discípulos, gente. Já existia um povo que estava seguindo a Jesus. Sabe o que é Jesus parar diante dos seus discípulos, que eram os seus, vou dizer assim, seu braço direito, né? E virar para eles e falar assim, olha, nem vocês aqui têm fé igual a esse homem. Sabe o que eu acho interessante? Qual foi o requisito principal? Está aqui nesse versículo aqui. Qual foi o que esse homem fez como ação para que Jesus curasse o seu servo? Qual é a ação dele aqui? Fala com força, qual é a ação dele aqui? Fé. A fé desse homem curou o seu servo. A fé no coração desse homem provocou uma reação em Jesus, sabe para quê? Para que Jesus mandasse uma palavra para ir curar o servo dele lá em outro lugar. Então é desse jeito. Isso aí, Conceição, teve fé. Então, em outras palavras, o que vai exercitar, o que vai fazer com que a mão de Deus venha e traga a solução para os seus problemas, te tire da crise e etc e tal, é o quanto de fé você tem depositado nas suas ações. É interessante porque o cara nem fazia parte da equipe de Jesus, entendeu? O cara não era nem 12 de Jesus. O cara nem fazia parte da equipe de 70 de Jesus, nem de 120. Talvez estivesse lá no dia dos 5.000, lá, não sei. A Bíblia não relata isso. Mas Jesus pegou alguém de fora para servir de exemplo para aqueles que estavam dentro. Por que isso ficou registrado na Bíblia? Sabe por quê? À medida que a gente vai caminhando com Jesus, à medida que a gente vai conhecendo, à medida que a gente vai se tornando cada vez mais crentes, como a gente acha que é, nós vamos perdendo um pouco daquele sentido do que é ter fé
para gerar uma ação, para que Deus dê uma reação na nossa vida. Sabe aquela sensação de você parar e ouvir o testemunho de alguém que foi muito abençoado? E você fala assim, ó, por que aconteceu isso na vida dele? Por que não acontece na minha? Você ouve uma cura, por que não acontece na minha? Você ouve alguém, né? De repente você está precisando de emprego, você ouve alguém que precisa de uma porta de emprego. Aí você pergunta, por que as portas não se abrem para mim? Por que na casa do vizinho ali, o pessoal parece mais feliz do que aqui dentro da minha casa? Por que no meu ambiente de trabalho eu olho para o cara, que o cara é todo, né? Fora dos princípios de Deus? E por que ele está feliz daquele jeito? Jesus dá o maior exemplo ali, ele pega alguém que não fazia parte da equipe dele e essa pessoa teve muito mais fé do que o povo que estava com ele. Quanta religiosidade nós vivemos nos dias de hoje, sim ou não? Deus olha o que está dentro do seu coração. Aí voltando aqui para o texto, qual foi a ação aqui? Fé, amém? Qual foi a reação de Deus? Uma palavra com 4 letras, 2 vogais e 2 consoantes. Em outras palavras, olha aqui, a ação aqui desse homem foi ter fé. A reação de Jesus foi fazer o quê? Curar. O que fez com que Jesus curasse foi a fé no coração desse homem. Entendeu? A importância de você olhar o mundo espiritual pelos olhos da fé? E você acha que essa campanha não é importante? Mas essa fé não é para todo mundo, sabia disso? Independente da sua religião, se você é evangélico, se você é católico, umbandista, candomblessista, espírita, não sei. Confesse Jesus na sua vida. Essa fé não é para todos, sabe por quê? Porque vivemos uma geração hoje nós vivemos uma geração que nem todos estão interessados. Eu vou falar isso, é um pouco pesado. Mas é a fé do seu coração que vai te fazer entender isso. Não sei se vai te exortar, te consolar, se vai te edificar, não sei. É o Espírito Santo dentro de você. Mas vivemos hoje uma geração que nem todos estão interessados em uma cura definitiva. Sabia disso? Queremos soluções superficiais. Ai, pastor, é esquisito só falar isso, mas é a verdade. Porque aqueles que querem uma cura definitiva têm um coração assim, ó, tem uma fé desse jeito. Minha irmã, vamos ser claro. Tem dia que você acorda e a sua fé está longe de você. Tem dia que você acorda e os seus problemas, as suas crises estão de tal forma, né, vindo sobre você assim, que o que você menos tem é fé. Sabe por quê? Tem dia que você nem ora, tem dia que você nem lê a Bíblia. Tem dia que você já acorda pensando em tudo, menos em Deus. Mas precisa de cura? Sim ou não? Mas precisa de milagre? Mas precisa que o mar vermelho se abre? Cadê a sua fé? Cadê a sua fé de dizer que tudo pode esperar, porque agora é hora de você orar? Cadê a sua fé de dizer que tudo pode ficar ali do lado, porque eu vou agora buscar o reino de Deus e a sua justiça? Cadê? Nós somos assim. Satanás, ele tem um projeto, né? Por ser humano, ele trabalha para que você seja imprestável. O produto final de Satanás é que você se torne uma pessoa imprestável. Olha o que ele quer. Ele quer bombardear sua mente com pecado. Sim ou não? Porque isso abre portas de acusações e de culpas. Há pessoas que hoje podem estar nos assistindo, que a vida dela está travada, sabe por quê? Porque ela se sente culpada. Ela se sente culpada. A vida está travada, sabe por quê? Porque ela sofre acusações de todos os lados, mas principalmente acusação no seu interior. Ela não tem coragem de romper com aquilo que a limita.
O diabo, ele quer te manter, essa podemos dizer assim, é a arma principal dele. Ele quer te manter longe da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que a palavra de Deus revela a você o verdadeiro projeto de Deus para a sua vida. Então, quanto mais você se afastar da palavra de Deus, quanto menos você ler a Bíblia, quanto menos você orar, quanto menos você jejuar, quanto menos você se comprometer com o projeto que Deus tem para você, mais Satanás está batendo palma. Por quê? Porque cada vez que você vai tendo esse comportamento, menos fé você vai tendo. E é isso que ele quer, tornar a sua fé imprestável. Sem palavra, você fica sem direção. Sem a palavra de Deus, você fica sem propósito. Quantas e quantas vidas você conhece, nós conhecemos, que estão sem propósito? Ela vai vivendo um dia atrás do outro, ela não sabe nem qual é o porquê que ela vê o mundo, qual é o motivo dela estar aqui. Vida sem propósito. Quando você conhece a palavra, quando você se aproxima de Deus, quando você começa a ter uma fé igual esse homem aqui, uma fé reveladora, e vai se aproximando de Deus, eu não sei qual é a distância, mas você imagina, não seria fácil para um oficial, um alto oficial do exército romano, ir lá, né, e pedir para Jesus curar o seu servo, curar lá o seu funcionário. Não era fácil. O cara teve que descer do pedestal, ir lá e pedir a Jesus para curar. Certamente já tinha ido um monte de lugares para arrumar cura. Mas ele viu, pelos olhos da fé, que se ele fosse até Jesus, ele seria curado. Você lembra de mais gente assim na Bíblia? Que aconteceu isso? Conclusão. Quantas vezes você fica esperando a reação de Deus? Enquanto ele, Deus, está aguardando a sua ação. Vou repetir. Quantas vezes você está esperando a reação de Deus? E Deus está lá. Sabe por que ele não reage? Sabe por que ele não reage? Porque a ação, ela parte de você. Enquanto você não tiver uma ação, a reação de Deus não vem. Ele quer intervir e transformar circunstâncias na sua vida. Amém? Pode falar amém bem forte aí? Ele quer intervir e transformar circunstâncias na sua vida. Mas o primeiro passo é seu. Não é de Deus. Versículo final, 2 Coríntios 5,17 fala assim: pelo que, se alguém está em Cristo... Quem completa para mim? Ajuda aí. Pelo que, se alguém está em Cristo, qual é a ação? Qual é a reação? Dando tempo para você pensar um pouco mais. Quem está em casa. Qual é a ação? Qual é a reação? Para você ser nova criatura, é a reação, né? Qual é a ação? Eu tenho que me aproximar de Cristo. Pelo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Pastor, eu quero que coisas novas aconteçam na minha vida. A ação e reação. Se aproxima de Cristo. Você entendeu bem isso? Você entendeu o significado disso? Você entendeu que toda vez que se aproxima da cruz, que toda vez que se aproxima de Cristo, as reações na sua vida vão sendo diferentes? Por isso que tem muita gente, eu vou falar mais sério para você, tem muito crente que se acha crente, está lá de braço cruzado, esperando que Deus faça um milagre. Ei, está aqui na Bíblia, eu te mostrei um montão de exemplos, te mostrei aqui o outro exemplo. É a sua fé que vai acionar o mundo espiritual. Entendeu bem isso? Vamos ficar de pé? Te convido a você repetir essa oração
se você quiser. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço hoje que muitas das vezes eu não tenho tido a ação certa. Me perdoa por achar que o Senhor irá reagir sem que eu haja. Te peço fé para a minha vida, que Teu Espírito Santo me conduza a viver o novo de Deus todos os dias. Mas para que isso aconteça, eu farei a ação certa. Te dou liberdade agora. Te dou liberdade agora para entrar na minha casa, na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior e mudar tudo que em mim me impede de ter os olhos da fé. Reconheço os meus pecados e te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Em nome de Jesus. Amém.